Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Agradecemos imensamente pela ressurreição, que abriu um vivo caminho, né? Nos fazendo teus filhos, tuas filhas, irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Pedimos, Pai, que assim como fizeste aos discípulos naquela estrada para Emaús, abras também o nosso entendimento. Amém. Que possamos te conhecer não mais por tradições, sabe? Ou rituais antigos, mas na realidade viva, presente do Espírito. Ansiamos por experimentar a tua presença real em nossa comunhão, sermos vivificados pelo sopro do teu Espírito, como naquela primeira noite da ressurreição, e recebermos o teu envio, o teu comissionamento para o teu propósito na terra hoje. Sim, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de toda formalidade que esfria o coração, de toda religiosidade que já perdeu a vida, para que nossas reuniões reflitam a tua glória, o teu poder manifesto entre nós. Que cada encontro seja um encontro genuíno contigo, Senhor ressurreto. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Sejam muito bem-vindos todos que acompanham o canal Trigo Mais Fino. É muito bom estar aqui para a gente explorar juntos um tema que, realmente toca o centro da nossa vida espiritual coletiva. Hoje, vamos conversar sobre os princípios fundamentais que, segundo um ministro que estudou profundamente os evangelhos e atos, caracterizaram as reuniões dos discípulos depois da ressurreição de Cristo. Acreditamos que essa conversa tem um potencial imenso de trazer revelação e, quem sabe, uma nova vitalidade para a forma como a gente se encontra, né? Com certeza. A nossa ideia aqui é ir um pouco além do óbvio, sabe? Mergulhar fundo nessas experiências pós-ressurreição para entender o que tornava aqueles encontros tão significativos. Não é só teoria, né? A gente busca uma compreensão viva, prática, daquilo que sustentava aqueles momentos. Exato. E o ponto de partida que é fascinante é perceber que a ressurreição não foi só um milagre isolado, né? Ela representou, pelo menos na leitura desse ministro, uma ruptura radical com toda a estrutura religiosa que existia antes. O foco saiu completamente, sabe, dos rituais, dos lugares sagrados, das tradições, para uma experiência direta, pessoal e espiritual com o Cristo vivo, ressurreto e que subiu aos céus. É como ele descreve de um jeito bem interessante. Sair da era das fotografias, o templo físico, as ofertas cerimoniais, tipo isso, para entrar na realidade do próprio Cristo como nosso verdadeiro templo e oferta perfeita. Essa analogia da fotografia e da realidade é muito boa, é muito marcante. E esse ministro, ele é bastante enfático, né? Ao afirmar que todos os encontros de Jesus com os discípulos depois da ressurreição ocorreram absolutamente fora daquela religião judaica estabelecida. Ele chega a dizer, olha só, com a ressurreição não há necessidade de qualquer religião, porque o próprio Cristo vivo é tudo isso. Pois é. E essa separação, veja bem, não foi algo simples nem automático, nem mesmo para os apóstolos. A gente vê relatos em Atos, como o ministro aponta, onde Pedro e até Paulo, né, ainda mantinham certas práticas ligadas ao templo. Segundo essa interpretação, foi preciso uma intervenção divina mais drástica, como a destruição do templo, lá em 70 DC, para realmente desvincular os seguidores de Cristo dessas práticas religiosas que acabavam se misturando. Nossa, é forte isso. Sim, a conclusão tirada dessa análise é forte. As reuniões que realmente importam hoje deveriam, em princípio, buscar estar absolutamente fora do cristianismo de hoje, se a gente entender isso como um sistema religioso organizado, sabe? E livres de formalismo sem vida. Então, essa separação da estrutura religiosa não foi um acaso, foi algo intencional, direcionado pelo próprio Senhor. Precisamente. Isso nos leva a outro princípio que o ministro destaca bastante: reunir-se no lugar designado pelo Senhor. A escolha da Galileia, por exemplo, para aquele encontro-chave narrado em Mateus 28, não teria sido aleatória, entende? Entendo. O ministro vê nisso uma ação deliberada de Jesus para mover a reunião
cristã para longe do centro religioso judaico que era Jerusalém. Isso ensina algo crucial. O local e a forma de nos reunirmos não deveriam partir da nossa conveniência, da nossa tradição ou preferência. Como ele coloca, a escolha não está conosco, mas com o Senhor. É um chamado para a gente abandonar nossos conceitos e escolhas naturais ou mesmo religiosas para seguir a direção dele. Faz todo sentido. E essa mudança de lugar, ela refletia também uma mudança de identidade profunda, né? Eu lembro que em Mateus 28, verso 10, Jesus não diz para avisar meus discípulos, ele fala meus irmãos. Isso é significativo. Exatamente, esse é outro pilar fundamental apontado. Reunir-se em ressurreição como irmãos do Senhor. Esse novo status, essa nova relação familiar, nasce diretamente da ressurreição. O ministro lembra passagens como Romanos 8, 29, que fala de Cristo como primogênito entre muitos irmãos, e Hebreus 2, 10, sobre Deus levando muitos filhos à glória. Jesus agora o chama de irmãos. É uma mudança radical de relacionamento. E qual a implicação prática disso para as reuniões, seguindo essa linha de pensamento? O que isso muda no dia a dia? A implicação é imensa. O ministro ressalta que devemos ir aos encontros como irmãos do Senhor em ressurreição. O que isso significa? Significa deixar para trás qualquer coisa da velha natureza. Isso incluiria disposições naturais, culturais, ele até menciona exemplos como ser chinês ou ocidental, e até distinções de idade ou gênero. Interessante. A interpretação dele é que nessa nova esfera da ressurreição, a identidade primária é irmão em Cristo. Ele diz de forma bem direta, olha só, o Cristo ressurreto não tem nenhuma irmã. Tudo que ele tem são irmãos. É uma identidade radicalmente nova, fundada na vida ressurreta que recebemos nele. Entendi. É uma perspectiva que nivela todo mundo nessa nova condição espiritual. Mas isso exige fé, né? Como a gente vê na história de Tomé, certo? Ele precisou ver. Sem dúvida. Tomé, lá em João 20, precisou ver para crer. Mas a bem-aventurança, como o próprio Jesus disse, é para quem crê sem ver. Reconhecer nossa posição como irmãos em Cristo ressurreto é um ato de fé diário. E o ministro também traz um ponto de encorajamento importante. Mesmo quando a gente falha, o sangue de Cristo está disponível para purificação imediata. Não tem essa de esperar um período para se sentir digno de participar como irmão. A aplicação do sangue pela fé nos restaura para essa posição em ressurreição. Que bom ouvir isso. É libertador. Essa nova identidade, essa base na fé, parecem ter mudado também o conteúdo das reuniões, né? Não eram mais, tipo, aulas ou sermões formais como a gente às vezes imagina. O que se observa nos relatos, e o ministro enfatiza muito isso, é a importância de compartilhar as experiências pessoais de Cristo. Muitos discípulos, como Maria Madalena lá no jardim, João 20, ou os dois no caminho de Emaús, Lucas 24, tiveram encontros marcantes, pessoais, com Cristo antes de se reunirem com os outros. Eles tinham experiências singulares, maravilhosas e preciosas de Cristo. Uhum. A lição que se tira daí é que precisamos desse contato pessoal, íntimo e doce com o Senhor no nosso dia a dia, para ter algo vivo, sabe? Algo borbulhando e transbordando de nós como um testemunho para todos os outros quando nos reunimos. Não é só repetir doutrina, é trazer a vida. É como trazer a vida pessoal com Cristo para o centro da reunião. E o ministro diz algo forte sobre isso, né? Muitas vezes, quando estamos compartilhando algo de nossas experiências do Senhor, o próprio Jesus está conosco, o que nos leva a outro ponto crucial. Qual seria, então, o objetivo principal ao ir a uma reunião? Olha, o propósito fundamental, segundo essa visão, não deveria ser primariamente ouvir um orador específico, por mais ungido que seja, ou uma mensagem bem elaborada, mas ir para encontrar o Senhor. Lembra do anjo falando às mulheres em Mateus 28:7 sobre a Galileia? Lá o vereis. O ministro sublinha que a presença viva de Cristo é o suficiente. Quando vemos, podemos nos alegrar. O foco é Ele.
E esse encontro, ele é uma troca, uma via de mão dupla. Sim, exatamente. O ministro desenvolve esse conceito de um banquete mútuo, conectando diferentes passagens bíblicas. Ele usa o exemplo lá de Lucas 24, onde os discípulos ofereceram a Jesus um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E depois, em João 21, foi Jesus quem preparou peixe e pão para eles na praia. Lembro disso. A ideia é que a reunião funcione como uma mesa mútua. Nós trazemos o nosso pouco, nossas experiências com ele, nosso amor, nossa adoração, para satisfazê-lo. E ele, em troca, nos satisfaz com sua presença, sua palavra, seu sustento. É um lugar de comunhão e alimentação recíproca. Muito bom. Então, recapitulando um pouco até aqui. Romper com a religião formal, encontrar-se onde o Senhor direciona, nessa nova identidade de irmãos em ressurreição, compartilhando experiências vivas e buscando um encontro mútuo com o próprio Senhor. Isso já estabelece uma base bem diferente do comum, né? E dentro dessa dinâmica, o que mais acontecia ou deveria acontecer? Bom, a adoração surge como um elemento central, mas uma adoração bem específica. O ministro a define baseando-se em Mateus 28:17, onde os discípulos o adoraram ao vê-lo ressurreto, como adorá-lo e exaltá-lo como o próprio Senhor em nosso espírito. Não se trata de formas externas ou rituais pré-definidos, entende? Mas de uma adoração viva e verdadeira que brota do reconhecimento dele ali, presente. Entendi. Não é seguir um roteiro. Exato. Ele contrasta isso com o que chama de adoração morta do cristianismo de hoje. E até sugere que a adoração viva pode incluir expressões espontâneas do Espírito, como ele diz. Gritos, aleluia, Jesus é o Senhor. É algo que vem de dentro do Espírito. Além de adorar, tem um recebimento essencial que aconteceu já naquela primeira reunião pós-ressurreição, né? Sim, um momento chave, fundamental em João 20:22. Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O ministro considera isso uma necessidade básica para as reuniões. Ele é bastante direito nisso, ele fala, nós não precisamos de tanto ensinamento, nós precisamos do sopro do Senhor Jesus. Muito ensinamento nos mata, é o Senhor soprando em nós que nos fará vivos. Esse sopro é interpretado como uma transmissão vital do Espírito, da vida divina. Nossa, é uma afirmação impactante. Priorizar essa infusão de vida sobre a mera informação intelectual. Faz pensar. Pois é. A ideia é que precisamos estar abertos ao Senhor, receptivos, para inalar espiritualmente o que Ele exala. Não é primariamente sobre entender tudo com a mente, mas sobre exercitar nosso espírito para receber essa vida divina que flui dele através do Espírito Santo. É algo vital. E a partir desse sopro, dessa vida recebida, é que surge o falar na reunião, não o contrário. Exatamente. O falar do Senhor, como descrito pelo ministro, deve ser vivo, atual e instantâneo, fluindo dessa vida recebida, e não de conhecimento morto, doutrina morta ou teologia morta. E aqui vem uma ideia que, desafia muitas práticas comuns. Todos os participantes são oradores. Todos nós devemos ser uma boca para o Senhor falar. Uau! Segundo ele, a palavra viva do Senhor pode vir através de qualquer pessoa na reunião, não dependendo de um orador designado ou de experiência prévia. É o Espírito falando através do corpo. Olha, isso é realmente disruptivo, né? Subverte completamente a ideia de um púlpito centralizado. Mas esse falar espontâneo, ele coexiste com o estudo das Escrituras. Como fica a Bíblia nisso? Sim, coexiste. E esse é outro princípio complementar muito importante. Reunir para conhecer Cristo de acordo com as Escrituras. O ministro aponta que, antes da ressurreição, os discípulos conheciam Jesus principalmente na carne, de forma externa. Mas depois, como a gente lê em Lucas 24:45, Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, mostrando como tudo, desde Moisés e os profetas, apontava para ele. Ah, sim.
O episódio de Emaús é chave para isso. Exatamente. Portanto, não é só experiência e espontaneidade, mas também um entendimento espiritual da palavra de Deus. Então a Bíblia continua sendo central, mas abordada de uma nova maneira. Menos acadêmica, talvez, e mais revelacional? Isso. Acho que essa é uma boa forma de colocar. O ministro afirma: nós ainda precisamos conhecer Cristo com uma Bíblia aberta. O ponto crucial é ter a compreensão espiritual aberta por Deus para enxergar os segredos por trás das Escrituras e, assim, conhecer a Cristo de forma mais profunda e viva através delas. Não é só ler a letra, é encontrar a pessoa por trás da letra. E esse conhecimento leva a algo além do entendimento intelectual, certo? Leva a ver Cristo. Perfeito. O objetivo não é apenas saber sobre ele, mas vê-lo como ele é agora, ressurreto e ascendido aos céus. O ministro usa o exemplo de Tomé, de novo, que não apenas ouviu, mas viu o Cristo ressurreto. E depois, em Atos 1, os discípulos o viram ascender. Ver Cristo nessa condição celestial é absolutamente transformador. Consequência prática disso é a nossa identificação com ele nessa posição. O ministro expressa assim: ele é ressurreto e nós somos ressurretos nele. Ele é ascendido e nós somos ascendidos nele. Ter essa visão, essa consciência espiritual nas reuniões, segundo ele, produz alegria genuína, louvor espontâneo. Ele até relaciona isso aos salmos dos degraus, que eram cânticos de ascensão, e nos capacita a superar todos os problemas, todas as tradições e toda a religião. Essa visão nos eleva acima das circunstâncias terrenas. E foi essa visão celestial que deu aquela ousadia incrível a Pedro e aos outros no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Precisamente, ver Cristo exaltado à direita de Deus os libertou do medo dos homens, da intimidação e os impulsionou a falar com autoridade. Essa visão se torna, então, a base para o próximo passo lógico, o comissionamento. Faz todo sentido. Esses encontros com o Cristo vivo exaltado naturalmente levariam a um envio, a uma missão, a um propósito maior. Sim. Esse é um aspecto crucial do propósito das reuniões, segundo o ministro. Após a ressurreição, Jesus deu comissões muito claras. A mais conhecida, claro, é a grande comissão em Mateus 28. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os, mas há outras ênfases importantes também. Pregar arrependimento e perdão de pecados, Lucas 24:47, serem suas testemunhas vivas, Atos 1:8, e aquela comissão específica a Pedro, em João 21, de apacentar seus cordeiros e ovelhas, cuidar do rebanho. Então as reuniões não são um fim em si mesmas, tipo, só para a gente se sentir bem, mas um ponto de partida para a ação, um lugar de abastecimento para a missão. Exatamente essa a ideia. O ministro acredita que em reuniões que funcionam segundo esses princípios, onde há essa dinâmica viva com o Senhor, inevitavelmente haverá algum tipo de encargo transmitido pelo Senhor a nós. Seremos encarregados pelo Senhor com algo para o seu mover. A ausência desse senso de comissão e envio pode ser, na visão dele, um sinal de que algo está faltando na dinâmica da reunião. Ela não está cumprindo todo o seu propósito. E esse comissionamento está ligado a um tipo específico de oração também, né? Sim, o exemplo dos discípulos depois da ascensão é chave aqui. Atos 1:14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Mas o ministro observa algo interessante. O foco dessa oração não eram as necessidades pessoais cotidianas. Ele até brinca sobre orar por empregos e moradias. Não que isso seja errado, mas não era o foco principal ali. A oração dele estava focada no mover do Senhor, no cumprimento do propósito de Deus na terra, na edificação das igrejas. É a aplicação prática de Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A prioridade absoluta era o reino de Deus. Entendi. Orar grande, orar pelo propósito de Deus, e para realizar essa comissão e orar pelo reino dessa forma, eles receberam algo essencial enquanto estavam reunidos: o poder, certo? O último princípio destacado é justamente esse: reunir para receber poder do Espírito Santo. O evento de Pentecostes, em Atos 2, é o modelo principal, claro. Enquanto estavam reunidos em unidade, o Espírito Santo desceu de forma audível e visível, e todos ficaram cheios do Espírito Santo
e foram revestidos com o poder do alto, como Jesus havia prometido. O ministro acredita que esse revestimento de poder ainda é uma necessidade vital hoje e que ao nos reunirmos da maneira adequada, que ele descreve com a vida, a adoração, a palavra viva, podemos, de repente, ser simplesmente empoderados pelos céus para a obra. Não é algo que a gente força, mas que a gente recebe ao estar na atmosfera correta. Uau! São muitos elementos, né? Mas todos parecem interligados, fluindo da experiência pós-ressurreição. Tentando sintetizar aqui, para a gente amarrar. A base é uma ruptura com a religião formal, para encontrar o Senhor no lugar designado por Ele, como irmãos nele, compartilhando experiências vivas. O foco é um encontro mútuo com Cristo. Dentro disso, a dinâmica inclui adoração em espírito, receber o sopro de vida dele, permitir que ele fale através de todos, conhecê-lo espiritualmente pelas Escrituras e vê-lo como ressurreto e ascendido. E tudo isso culmina em receber sua comissão, orar pelo seu propósito maior e ser revestido de poder pelo Espírito Santo. É, de fato, um quadro bem diferente do que muitas vezes a gente experimenta por aí. Exatamente. Conectando todos esses pontos, a visão que o ministro apresenta é de reuniões como ecossistemas espirituais vibrantes, lugares de comunhão íntima e autêntica entre irmãos unidos por essa nova identidade em Cristo, espaços para um encontro direto e pessoal com o Senhor ressurreto, arenas para adoração genuína e compartilhamento sincero do que Ele tem feito em nós, ambientes onde o Espírito Santo infunde vida, o sopro, onde a palavra é revelada espiritualmente e Cristo é contemplado em sua glória presente lá nos céus. E por fim, como plataformas de lançamento para o envio divino e para o empoderamento pelo Espírito para a gente cumprir o propósito de Deus na Terra. A ideia final que ele propõe é a de nos tornarmos um povo de reunião, não apenas no sentido de frequência, sabe? Mas de vivermos imersos nessa dinâmica constante de comunhão, propósito e poder com o Senhor e uns com os outros. É um estilo de vida. Isso certamente nos deixa com muito que pensar, muito para refletir. E fica aqui uma provocação final, talvez. Considerando esses princípios tão ricos, tão desafiadores, extraídos diretamente da interação do Cristo ressurreto com seus primeiros irmãos, como seria uma reunião hoje que verdadeiramente incorporasse todos esses elementos de forma consistente? Que barreiras, talvez, internas, nos nossos próprios conceitos, nos nossos hábitos, ou externas, nas estruturas que nos cercam, poderiam impedir essa expressão plena? E, fundamentalmente, como tais barreiras poderiam ser superadas pela fé naquele que está vivo, ressurreto e entronizado nos céus, pronto para soprar vida e poder sobre os que se reúnem em seu nome e segundo os seus princípios. Fica a reflexão. Agradecemos muito a todos os ouvintes do canal O Trigo Mais Fino por essa jornada de exploração conosco hoje. Que esses pontos nos inspirem a buscar uma experiência mais profunda, mais autêntica e, com certeza, mais poderosa em nossa vida comunitária com o Senhor. Até a nossa próxima conversa.